Meu nome é Juliana Ferreira. Tenho 29 anos. Ontem à noite, fui a um restaurante e vi algo que jamais deveria ter visto. Meu pai, de 52 anos, estava lá, sentado com outra mulher. Ele sorria, segurava a mão dela como se o mundo inteiro não existisse ao redor. Meu coração disparou. Não conseguia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Gravei tudo em segredo e mandei o vídeo para minha mãe. 15 minutos depois, ela entrou naquele restaurante. E o que aconteceu a seguir mudou tudo. Ontem à noite, eu havia planejado um jantar especial. Fazia tempo que eu e meu marido, o Ricardo, não saíamos assim, só nós dois. A vida tinha ficado corrida demais. Trabalho, contas, responsabilidades. E a gente mal tinha tempo para se olhar. Então eu disse para ele: "Vamos sair hoje à noite." Ele ficou surpreso num primeiro momento. Depois sorriu daquele jeito que eu gosto. "Um jantar de verdade?" Ele perguntou. "Sim", eu respondi. "Só a gente. Sem celular, sem trabalho." Aquele sorriso no rosto dele era algo que eu não via fazia um bom tempo. A gente se arrumou e foi a um dos restaurantes mais famosos de Londrina, um lugar conhecido pelos jantares românticos, com luz baixa, velas nas mesas e música ao vivo suave tocando ao fundo. Casais sentados pertinho um do outro, rindo baixinho, de mãos dadas. O ambiente todo tinha aquele calor gostoso de coisa especial. Nos levaram a uma mesa no canto, um cantinho tranquilo. Quando sentamos, o Ricardo olhou ao redor e sorriu. "Boa escolha", ele disse. "Eu queria algo diferente", respondi. Pela primeira vez em semanas, a gente estava relaxado de verdade. Começamos a conversar, não sobre trabalho ou problemas, mas sobre a gente mesmos. "Lembra do nosso primeiro ano de casados?" Ele perguntou. Eu ri. "Você quer dizer quando a gente brigava por besteira todo dia?" E mesmo assim não conseguia ficar bravo por mais de 10 minutos. Ele disse, rindo também. Fiquei acenando com a cabeça enquanto a gente lembrava de viagens, de momentos engraçados, de coisas pequenas que um dia significaram tudo. Num certo momento, ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. E aquele gesto simples me lembrou de algo que eu tinha visto a vida inteira. Meus pais sempre foram assim. Mesmo depois de tantos anos de casamento, continuavam rindo juntos, sentando pertinho, de mãos dadas. Eles sempre diziam que o amor não acaba se você cuidar dele. E a gente cresceu vendo isso, aprendendo com eles. Eles não eram só pai e mãe para mim e para minha irmã. Eram um exemplo. Mesmo na casa dos 50 anos, agiam como namorados. Por isso, o que aconteceu a seguir pareceu impossível. Eu olhei ao redor do restaurante distraidamente, só observando as pessoas. E então meu olhar parou numa mesa próxima. No começo foi só uma olhada rápida, mas algo me pareceu familiar. Olhei de novo, dessa vez com atenção. E de repente meu corpo inteiro travou. Era meu pai, sentado ali, numa mesa com vela acesa, com outra mulher. Senti como se o ar tivesse saído dos meus pulmões de uma vez. Ele sorria, conversava baixinho, e então pegou delicadamente a mão dela. Meus dedos gelaram na hora. Sussurrei um não, quase inaudível. O Ricardo percebeu que algo estava errado e me perguntou o que tinha acontecido, mas eu não conseguia nem falar. Só apontei na direção da mesa. Ele virou para olhar e a expressão dele mudou imediatamente. Os dois ficamos sentados em silêncio total, observando, tentando entender. Mas nada fazia sentido. Aquilo não era só chocante, era completamente errado. Meu pai jamais faria isso. Ele amava minha mãe mais do que qualquer coisa. A gente tinha visto isso a vida inteira, no jeito que ele olhava para ela, no jeito que cuidava dela. E agora aquilo estava acontecendo bem na minha frente. Meu coração acelerou. Sussurrei que precisava gravar. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular. O Ricardo perguntou baixinho se eu tinha certeza. Eu disse que precisava, porque nem eu mesma acreditava no que estava vendo. Abri a câmera devagar e comecei a gravar tudo. Meu pai sorrindo, conversando, segurando a mão dela. Tudo parecia irreal, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa, não a minha. Depois de alguns instantes, parei de gravar e fiquei olhando para o vídeo com as mãos tremendo. Sem pensar muito, mandei para minha mãe. Meus dedos pesavam enquanto eu digitava. "Mãe, você precisa ver isso." No momento em que eu mandei a mensagem, não tinha mais como voltar atrás. Ficamos sentados em silêncio, observando meu pai, esperando.
Cada segundo parecia mais longo que o anterior. Eu ficava olhando para o celular, mas não chegava nenhuma resposta. O coração pesava. O Ricardo perguntou baixinho o que acontecia se ela não viesse. Eu não respondi, porque lá no fundo eu sabia que ela viria. Os minutos foram passando e o ar ao meu redor parecia tenso, sufocante. Até que a porta do restaurante se abriu. Eu levantei os olhos e prendi a respiração no momento em que a vi parada ali. Era minha mãe. Os olhos dela varreram o salão devagar, procurando, até pararem nele. E naquele instante, eu soube que nada mais seria igual. Ela não correu, não gritou, não fez escândalo. Ficou parada na entrada por alguns segundos, olhando para meu pai, os olhos fixos e frios. Depois começou a caminhar em direção à mesa dele. Cada passo era pesado, calculado. O som dos saltos dela no piso ecoava mais alto do que qualquer outra coisa naquele momento. Eu sentia meu coração acelerar a cada passo que ela dava. Meu pai ainda não tinha percebido. Continuava sorrindo, conversando com a mulher na sua frente. Então ele levantou os olhos. No momento em que o olhar dele encontrou o dela, tudo mudou. O sorriso sumiu do rosto dele num instante. A mão dele recuou devagar da mão da mulher. A mulher que estava com ele ficou confusa. Virou para ver o que tinha chamado a atenção dele. E então viu minha mãe. Um silêncio se espalhou pela mesa. Minha mãe parou na frente dos dois. Por um segundo, ninguém falou nada. Então, numa voz baixa, ela disse: "Então é aqui que você estava?" A voz dela não era alta, mas carregava algo pesado, algo cortante. Meu pai abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. "Eu venho observando você", ela continuou, os olhos nunca saindo do rosto dele. Por semanas, o restaurante inteiro tinha começado a silenciar. As pessoas estavam percebendo, olhando. "Você ficou distante", ela disse devagar. Quieto. Sempre ocupado. Deu um passo mais perto. Sempre olhando para o celular, sorrindo para alguma coisa que nunca era eu. Senti meu peito apertar. Meu pai ficou em silêncio, ouvindo. "Quando eu chego em casa", ela continuou. "Você nem me olha mais." A voz dela começou a tremer. "Eu pensei que talvez você estivesse cansado, estressado." Deu uma risada pequena e partida. "Mas agora eu entendo." Os olhos dela se deslocaram para a mulher sentada ali. "Agora eu estou vendo tudo claramente." A mulher pareceu desconfortável, ajeitando-se na cadeira sem saber o que fazer. "Eu te dei tudo", disse minha mãe, a voz quebrando. "Meu tempo, meu amor, minha vida." Os olhos dela encheram de lágrimas. "Eu confiei em você." As palavras pairaram pesadas no ar. O restaurante inteiro tinha ficado completamente quieto. Até os garçons tinham parado de se mover. Meu pai ainda não havia interrompido. Ficou ali, parado, absorvendo tudo. "E é isso que eu recebo?" Ela sussurrou, a voz caindo ainda mais baixo. "Isso." Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. "Se é ela que você quer", disse ela, pausando enquanto tentava se recompor. "Então tudo bem. Você não precisa mais esconder." Ela recuou levemente. "Eu vou embora." O ar pareceu parar de se mover. Até eu me senti paralisada. Por um momento, eu esqueci tudo. Não tinha mais certeza nem do que pensar, porque tudo o que ela estava dizendo parecia real demais. E meu pai não estava negando nada, o que tornava tudo ainda pior. O silêncio se esticou. Então, de repente, meu pai se mexeu. Ele levantou devagar da cadeira. O som dela raspando no chão quebrou o silêncio. Todos os olhares estavam sobre ele agora. Ele olhou para minha mãe. Não com raiva, não com culpa, apenas calmo. E de alguma forma, aquela calma parecia ainda mais intensa. Ele deu um passo em direção a ela. "A mulher que está aqui", ele começou, depois pausou, "é a esposa do meu melhor amigo." Por um segundo, ninguém reagiu. Era como se as palavras ainda não tivessem se encaixado direito. Minha mãe piscou, a confusão tomando conta do rosto dela. "O quê?" Ela sussurrou. Exatamente naquele momento, um homem se aproximou por trás. Antes que alguém pudesse reagir, ele avançou e gentilmente segurou a mão da mesma mulher. Todos travaram. Ele olhou diretamente para minha mãe e disse com calma: "Ela é minha esposa." O salão inteiro silenciou de vez.
A mudança na atmosfera foi imediata. As pessoas trocavam olhares enquanto cochichios começavam a se espalhar. Eu sentia minha cabeça girar. O que estava acontecendo? Minha mãe ficou parada tentando entender. A raiva dela foi aos poucos se transformando em confusão. Meu pai olhou para ela de novo. Você disse que me deu tudo. Ele disse, a voz calma, mas firme. Seu tempo, seu amor, sua vida. Sacudiu a cabeça devagar. Fala isso de novo. Ele disse com cuidado. Minha mãe não respondeu. Porque agora algo dentro dela havia começado a mudar. Eu conseguia ver. Aquela confiança, aquela raiva estavam se desfazendo devagar, substituídas por dúvida e por algo mais pesado. Culpa. Meu pai deu mais um passo em sua direção. Faz meses que eu não tenho nem uma hora do seu tempo. Ele disse em voz baixa. As palavras dele não soavam como ataque. Soavam como verdade. E isso as tornava mais poderosas. O restaurante inteiro ficou quieto, esperando. Porque agora algo mais profundo estava se desenrolando. E não era o que ninguém esperava. O silêncio dentro do restaurante pesava. Ninguém se movia, ninguém falava. Todos os olhares estavam sobre os dois. Minha mãe estava completamente imóvel. A raiva que ardia dentro dela momentos atrás ia se apagando, e no lugar havia confusão e algo mais fundo. Meu pai a olhava com calma. Faz meses que não tenho nem uma hora do seu tempo. Ele repetiu. Tentei. Tentei de verdade. Os olhos dela encheram de lágrimas. Pedi tanta vez. Vamos sair, vamos sentar juntos, vamos conversar como antes. Fez uma pausa, depois olhou para ela. Mas toda vez você dizia que estava ocupada. A palavra ocupada ecoou no silêncio. Meu negócio, minhas reuniões, meu trabalho. Ele repetiu suavemente. Minha mãe baixou o olhar devagar. Eu entendi no começo. Ele continuou. Me disse que estava tudo bem. Pausou de novo. Mas os dias viraram semanas, e as semanas viraram meses. A voz dele não subiu. Ele não gritou. E talvez por isso doesse mais. Comecei a sentir que eu não existia mais na sua vida. Ele disse. Aquela frase bateu fundo. Eu senti. Todo mundo sentiu. Os lábios da minha mãe tremeram levemente. Eu ficava do seu lado e você ainda estava em outro lugar. Ele continuou, a voz firme, mas carregada. Os olhos dela encheram de lágrimas de vez. Pensei que talvez, se eu agisse diferente, ele disse, pausando, você fosse perceber. Todos prestaram atenção. Então eu comecei a fingir. Comecei a agir distante, a fingir que estava ocupado, a fingir que sorria para o celular. Deu um sorriso pequeno e dolorido. Pensei que talvez você fosse notar. Minha mãe fechou os olhos por um segundo. Mas você não notou, ele disse quieto. O silêncio voltou a preencher o espaço. Às vezes eu te ignorei, ele acrescentou. Foi difícil para mim, porque eu ainda te amo. Foi a primeira vez naquela noite que as emoções dele apareceram de verdade. Minha mãe desabou. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, depois outra. Eu não queria fazer isso. Ele continuou. Mas eu não sabia mais o que fazer. Olhou ao redor por um instante. Então hoje eu fiz um plano. Meu coração saltou. Eu sabia que ela viria aqui essa noite. Ele disse, olhando para mim. Acenei com a cabeça devagar. Minha mãe me olhou em choque. Eu não contei tudo para ela, ele disse. Só me certifiquei de que ela veria isso. A realização a atingiu. Tudo foi planejado. Ela sussurrou. Sim, ele disse. A palavra foi simples, mas poderosa. Eu queria que você sentisse, ele disse, os olhos presos nos dela. O que é ser ignorado? O que é se sentir trocado? O que é sentir que você não importa mais? Cada palavra pousou devagar e fundo. Os ombros da minha mãe caíram. A força, a raiva, tudo quebrou de vez. Eu não percebi, ela sussurrou, a voz cheia de arrependimento. Eu achei que estava fazendo tudo por nós. Ela continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Achei que se eu trabalhasse mais, se eu dedicasse mais tempo ao negócio, a nossa vida ficaria melhor. Meu pai balançou a cabeça gentilmente.
mas a gente estava se perdendo. Ele disse. Aquela frase mudou tudo. Por um momento, ninguém falou. Então, devagar, minha mãe deu um passo à frente, as mãos tremendo. Me perdoa, ela disse, a voz quebrando completamente. Eu não vi você. Ela começou a chorar abertamente. Eu não sabia que você estava se sentindo assim. Meu pai a olhou por alguns segundos sem dizer nada. Então, devagar, a expressão dele se suavizou. Eu nunca quis te machucar, ele disse. E pela primeira vez naquela noite, a voz dele não era só calma, era emocionada. Eu só queria minha esposa de volta. Aquela frase quebrou algo dentro de todo mundo. Nem eu consegui segurar as lágrimas. O restaurante continuou em silêncio, mas agora era diferente. Não era mais tensão. Era emoção pura. Minha mãe avançou mais um passo. E dessa vez, não parou. Ela segurou a mão dele com força. Eu estou aqui, ela sussurrou. Não vou a lugar nenhum. Meu pai olhou para a mão dela, depois para ela. E devagar, ele segurou de volta. Aquele momento pequeno pareceu maior do que tudo. A dor, o mal-entendido, a distância, tudo finalmente se desfazendo. As pessoas ao redor foram desviando o olhar aos poucos. Aquele momento não era mais delas. Era pessoal. Era real. Eu fiquei sentada ali, quieta, vendo tudo. O coração pesava, mas também sentia um alívio que eu não esperava. Porque essa história não terminou do jeito que eu temia. Não destruiu uma família. Salvou uma. Naquela noite, quando a gente saiu do restaurante, eu, o Ricardo, meu pai e minha mãe, os 4 juntos, fomos tomar um sorvete numa sorveteria ali perto, igual a gente fazia quando eu era criança. Meu pai pediu o mesmo sabor de sempre, creme com calda de chocolate. E minha mãe riu quando ele lembrou o pedido dela sem precisar perguntar. Foi um momento pequeno, mas disse mais do que qualquer palavra. No caminho de volta, já no carro, o Ricardo me olhou e disse baixinho. A gente também precisa cuidar mais da gente. Eu segurei a mão dele. Precisa, eu concordei. Às vezes o amor não acaba, ele só se perde. E às vezes é preciso passar pela dor para reencontrá-lo. Naquela noite, eu não vi só a verdade. Eu entendi algo mais fundo. Os relacionamentos não quebram de repente. Eles vão se apagando aos poucos quando a gente para de perceber o outro. Mas se as 2 pessoas ainda querem, ainda é possível voltar, mesmo depois de tudo. E foi exatamente isso que aconteceu.